Então, Oséias, como tu estás dizendo, né? Eu vou falar um pouco sobre a canonicidade da Sagrada Escritura. Pois bem, primeira coisa, vamos definir o que é cânon. O que é o cânon? Segundo o autor, o Libânio, cânon é a coleção oficial, ou seja, cânon significa uma coleção oficial. O cânon, ele se separa e se distingue de outras tradições, primeiramente de outros livros e de outras tradições. Ou seja, existem vários livros, muitos livros, que foram escritos, inspirados pelo Espírito Santo, inspirados por Deus. Porém, somente alguns foram canonizados como Sagradas Escrituras. Poderíamos nós dizer que, inclusive, esse livro, do qual nós estamos trabalhando, né, eu creio, nós cremos, é um livro que nós acreditamos ser inspirado por Deus, um autor inspirado por Deus. Porém, não faz parte do cânon oficial, ou seja, da coleção oficial, que é o cânon da Sagrada Escritura. Pois, ao oficializar os livros, a igreja oficializa a sua maneira de ter fé e a sua maneira também de agir, né? E é justamente a partir disso que nós trabalhamos a constituição do cânon. Como que se chega então a se canonizar alguns livros e outros não? Como foi a constituição desse cânon? A comunidade primitiva teve, segundo o livro do Libânio, os critérios quais ela utilizou foram aqueles livros que davam critério de uma fé autêntica e ao mesmo tempo de uma maneira de viver coerente. Então, de acordo com o uso desses livros nas comunidades primitivas, esses aqui estão de acordo com a maneira que nós concebemos e etc. e tal. Esses aqui já contradizem, então esse está um pouco mais por fora, esse está mais um pouco por dentro. Esses que estão mais por dentro são então esses livros que constituem o cânon oficial, ou seja, essa coleção, o cânon que é o livro oficial. Então o critério que a comunidade primitiva utiliza para canonizar um livro ou não é um critério da autenticidade, de viver uma fé autêntica, e o segundo critério é o critério daquele livro que diz uma maneira de ser, diz um modo de proceder das primeiras comunidades cristãs. Ou seja, essa constituição, ela une, né, no cânon, de certa maneira, a própria consciência da comunidade eclesial nascente dessa igreja primitiva. Ao mesmo tempo que se constitui um cânon, se constitui também a consciência de uma comunidade eclesial nascente, né? E que está tomando consciência que é, então, comunidade. Nesse sentido, como nós poderíamos pensar a inspiração e a canonicidade? Se tantos livros são inspirados, por que apenas alguns são canonizados? Veja, tanto a inspiração como a canonicidade perfiguram simplesmente e totalmente dentro do projeto de salvação de Deus. Tanto a inspiração dos livros sagrados quanto a canonização desses livros pela igreja situa-se dentro do plano salvífico de Deus. Nesse sentido, a canonicidade, ela implica e supõe a inspiração. Ou seja, é o próprio Deus que, dentro do seu projeto de salvação, inspira autores a escrever a sua mensagem, ou inspirou autores a escrever a sua mensagem, sua revelação, e, ao mesmo tempo, deu à igreja a autoridade de canonizar esses livros, torná-los então parte de uma lista oficial das Sagradas Escrituras. Algo muito interessante é que quando a igreja constitui o cânon, essa igreja primitiva constitui o cânon, ela está definindo não só uma lista de livros oficiais, mas ela está estabelecendo
está estabelecendo uma... Corta.